lança-se numa ligeira corrida para logo se deterem, bamboleando o corpo. E a criatura cuidadosa acompanhando, para evitar um desastre maior, para evitar uma queda, para encorajar a criança na sua caminhada. Mas a deixe caminhar, porque se o não fizer irá entorpecer os membros do pequenino e essa criança não poderá se desenvolver tão depressa. Assim, o guia espiritual, deixa-vos na terra. Vós ensaiais os primeiros passos, o guia solícito, vos acompanha. Apresentada a primeira dificuldade, ele corre pressuroso para vos sustentar nesse perigo e se alegra, tem a vitória, quando esse perigo é vencido. Mas, se, não obstante a sua solicitude, o vosso passo incerto vos faz resvalar na queda, então, ele entristece, porque o vosso espírito cometeu a primeira falta. Tomai cuidado, pois, meus caros amigos, se quereis viver bem. As dificuldades hão de surgir. Nem é possível que não apareçam. Os embaraços hão de vos tolher os passos e é mister que assim seja. Procurai, pois, nos momentos de perigo, lembrar-vos sempre daqueles que vos podem ajudar. Mas, infelizmente, muitas vezes, nesses momentos cruéis da vida, vós vos esqueceis que tendes o vosso livre-arbítrio e, então, deixais que os vossos espíritos se expandam à vontade, cada vez mais prejudicando-vos. Às vezes, uma simples contrariedade, um desgosto que vos vem ferir muito de perto, qualquer motivo vos faz esquecer a autoridade, o poder do vosso guia e dais asas aos vossos sentimentos grosseiros, às vossas paixões inconfessáveis e tudo se vai perdido, todo o trabalho de tantos anos, pela palavra, pelo gesto, pela linguagem violenta, enfim, por tudo quanto não pode assentar num homem crente. Não sabeis vós, meus amigos, que os mensageiros de Deus, os vossos protetores estão sempre para vos acudir. Mas, no momento do ódio, no momento do erro, no momento do aborrecimento, vós vos lembrais de tudo, menos deles. E, então, a consequência lógica e a que se segue, imediata e infalível, o desgosto permanece o mesmo, o vosso espírito padece, sofre, e não tem a consolação que poderia ter se entregasse tudo às mãos de Deus. É contingência da vida, o homem é fraco, é falível. Mas é preciso aconselhar, é preciso amparar. E nós queremos o vosso bem, queremos o vosso progresso, queremos a vossa evolução, queremos a vossa salvação. Deus seja com todos vós. Meus caros amigos, Deus vos ampare nos momentos críticos da vida e Deus ilumine a estrada que o vosso espírito percorre, para que essa trajetória para o infinito não seja impedida pelos acontecimentos desta vida perecível. Glória a Deus, paz aos homens. Que assim seja. Tiago. Aprendei sempre. Deus vos guie, meus amigos, Deus vos ampare. Quanto desejo tem a minha alma pelo vosso progresso. Julgo não errar afirmando que o sabeis. Como amiga dedicada desta casa, interessa-me tudo quanto diz respeito ao asilo. Tudo quanto se liga ao seu progresso, ao seu adiantamento, ao seu próprio interesse me toca de perto. Assim deve ser todas as vezes que uma criatura ou um espírito se consagra a uma obra. Sons volúveis começam e, depois, afrouxam. Mas, os firmes, aqueles que têm escolhido uma causa, para ela se dedicarem, defenderem-na, baterem-se por ela, propagarem-na, esses não podem ser hoje para não ser amanhã, têm de ser estáveis, firmes. Assim, eu, que me interesso por tudo quanto diz respeito ao asilo, tenho, porém, dito sempre, em vosso meio, e isso é uma verdade, que a parte que mais me toca o sentimento é a que diz respeito à infância em si. Interesses de outra ordem têm em seu favor espíritos que vantajosamente deles se encarregam e procuram, envidando os maiores esforços, puxar para o centro do asilo correntes de valor, que possam auxiliar a sua prosperidade, que possam, materialmente, levantá-lo à altura em que deve ser levantado. Quanto a mim, sem descurar esse ponto, porque reconheço que é de alta importância,
dedico-me com mais amor, com mais anelo a tudo quanto concerne as crianças, propriamente. Entendo que tal seja o seu presente e tal será o seu futuro. Educadas na lei cristã, nos princípios básicos do Espiritismo, vós podeis, minhas queridas meninas, formar um caráter salvaguardado desses perigos que, lá fora, prejudicam as outras criaturas. Sei que a vossa vida nem sempre decorrerá aqui, porque, se assim fora, não estaríeis em contato jamais com a sociedade, com o mundo lá fora e isso seria prejudicial à própria evolução dos vossos espíritos. Trata-se, porém, de vos preparardes enquanto aqui dentro estiverdes, para vos fortalecerdes contra as lutas que, fatalmente, hão de vir depois. Por essa razão é que vos aconselham aproveitar o tempo, enquanto aqui dentro estáis, aplicação ao estudo, a toda espécie de aula que vos dediqueis, a que tenhais de comparecer e, por outro lado, a dedicação ao trabalho, porque este é uma necessidade na vida. Deveis, igualmente, tratar de compreender o manejo desta casa, porque não sabeis, para o futuro, qual o cargo que virá às vossas mãos. Procurai desempenhar qualquer serviço, desde aquele que vos parece menor até aquele a que a vossa inteligência vos possa fazer atingir, tudo isso modelado nesse culto de amor fraterno que é a guarda principal da pureza da mulher. E compreendei uma grande verdade, vós tendes muito pouca idade para poderdes perceber o que há lá fora, nessa nuvem que infecciona as casas de família, nuvem de tentação, nuvem de maldade, sombras que a vossa inteligência não pode atingir. Porque lá fora, meus amigos, não se ri como se ri aqui. Aqui, o riso é a gargalhada sincera, lá fora, é a máscara que mostra, muitas vezes, a perversidade do coração. Aqui, quando se vos abraça, quando se vos acaricia, a sinceridade acompanha esse gesto. Lá fora, não é assim, é muito diverso. Vede, pois, que é necessário que, quando daqui partirdes, tenhais os olhos bem abertos para enxergar esses perigos cor-de-rosa que infeccionam a sociedade. Uma moça não se prejudica em ser alegre, em saber divertir os outros, em ser risonha, em ser comunicativa. Essa alegria jovial é própria da mocidade. Mas, o senso da perspicácia deve despertar em vós cedo. O tino para encaminhar a vossa vida deve ser um sentido bem desenvolvido, aguçado, e, todas as vezes que uma dúvida qualquer penetrar o vosso cérebro, não podendo discernir a sua verdade, vós não deveis encobrir esse pensamento antes, buscar quem, de coração, vos possa esclarecer, com sinceridade que vós muito bem conheceis. Aprendei, pois, minhas queridas, enquanto aqui estiverdes, os princípios básicos do Espiritismo. Quem é cristão está amparado contra as batalhas da vida, mas, quem não tem cristianismo vive enquanto a luta não chega, mas, ao primeiro embate do destino, fraqueja. Aí estão os crimes a se sucederem todos os dias, assassinatos, suicídios, desgraças medonhas, provocadas, muitas vezes, pelo cérebro insensato de uma mulher, malhas perfeitamente evitáveis se essa mulher fosse uma cristã. Uma mulher cristã é a garantia de um lar, porque lhe terá por si própria o respeito que deseja receber de outrem. Quem não sabe se respeitar a si mesmo não pode contar com o respeito que lhe é devido. Vivei, pois, minhas amigas, aprendendo sempre. Aprendei as coisas materiais da vida, porque delas tendes necessidade. Aprendei, também, a ilustrar a vossa inteligência, porque uma inteligência esclarecida é uma segurança para um futuro na terra. Mas aprendei, sobretudo, a edificar o vosso moral. Edificai o vosso caráter tornando-vos cristãs, verdadeiras, sinceras, capazes de fazer a felicidade de quem vos escolher para esposas e, ao mesmo tempo, capazes de enfrentar esse problema que é a maternidade, capazes de dar solução a tudo quanto se possa desenrolar dentro de um lar, com firmeza, com serenidade, com paciência e doçura.
Costuma-se dizer que a leviandade é própria da mocidade. Não, minhas amigas, não. A leviandade é própria dos espíritos levianos. Há mulheres jovens possuindo a gravidade, como há homens que embranquecem sem critério. A leviandade é um defeito. O que a mulher tem, em seus primeiros anos, é a inexperiência e, por isso, os pais, ajuizados, encaminham-lhe os passos. E aquelas que não podem, por circunstâncias da vida, viver nas suas famílias e se recolhem em uma casa como esta, ainda assim, são felizes, porque tem quem vê-lhe como argus, com todos os olhos sobre elas. E, assim, podem vir a ser muito felizes. Abençoai, pois, minhas queridas amigas, o dia em que aqui penetrastes, porque sois queridas, porque sois amadas e porque sois vigiadas por nós, para impedirmos, na medida das nossas forças, qualquer acontecimento imprevisto. Deus vos guarde em seu amor. Deus vos conserve sempre leais, sempre sinceras, agradecidas e puras. Que assim seja. Irene. Congratulação. Meus amigos, meus irmãos, alegra sempre o espírito trabalhador ver que muitos se reúnem para ouvir a palavra de espiritismo. Alegra sempre o espírito consciente saber que a doutrina que propala, a doutrina de paz, de amor, de perdão, encontra eco no coração dos seus semelhantes. Louvado seja o Senhor, pelo fato de despertar as almas para ouvirem a palavra de salvação, as palavras das boas novas, enfim, a doutrina dos Espíritos. Que se levantem nesta hora, muitos crentes fervorosos, para fazerem o mesmo, e, então, o povo rejubilará, porque vozes claras soarão, propagando a doutrina que é, realmente, a doutrina da verdade, trazida ao mundo pelo Consolador prometido. Meus amigos e meus irmãos, quantas vezes a minha fraca voz se levantou para pregar aquilo que eu vejo os meus irmãos fazerem. Não como homem, mas como espírito, eu continuo essa pregação incessantemente, procurando incutir no ânimo das criaturas terrenas o amor pela verdade, o amor pela justiça, o amor pela concórdia. Glória seja dada a Deus. Viana de Carvalho. Quem tem ouvidos, ouça. Amigos e irmãos, Espiritismo oferece ao homem a solução dos grandes problemas que preocupam a sua mente. Este problema da dor, que é realmente uma interrogação, pelo horroroso em face do homem, não encontra outra explicação que o satisfaça senão na doutrina trazida ao mundo pelo grande Consolador. Apresentar a divindade, o supremo Criador do Universo, o Criador incriado, como um Pai amantíssimo e ao mesmo tempo providencial que dá de tudo quanto possa ser de bom para sua criatura, e ao mesmo tempo conciliando esta suprema bondade com o sofrimento atroz que, ordinariamente, aflige a maioria dos homens, é uma interrogação que só pode ser resolvida pela doutrina espírita, e vós que dela tendes conhecimento, bastantes vezes deveis ter percorrido com os vossos olhos as páginas luminosas das comunicações aqui baixadas, satisfazendo a resposta para esta dolorosa interrogação. Deus permanece o mesmo, eterno, justo, imutável, e igualmente misericordioso, caridoso e bom para as suas criaturas. Despertai, portanto, vós outros que ainda não tendes o gozo do conhecimento dessas verdades profundas. Despertai. Procurai razão de ser de todas essas coisas. Lutai, meditai, estudai profundamente, e vereis que a dor é amiga que procura incessantemente aproximar o vosso coração petrificado, o vosso espírito rebelde aos pés daquele que é só bondade e luz. Sem o aguilhão da dor, como por um freio ao vosso impetuoso gênio, que vos arrasta tantas vezes para a prática daquilo que vós sois os primeiros a condenar. Se não fosse a dor que manietasse os vossos pulsos, que tolhesse os vossos passos, que pusesse um freio à vossa língua, onde chegaríeis vós, que não tendes caridade uns para com os outros? Vós, homens sem fé, que desejais receber todas as bênçãos e não sabeis reparti-las com os vossos irmãos.
Vós que metendo a mão na vossa consciência lá encontrareis tantas coisas para vos encher os dias da vida. E, ainda assim, longe de auscultá-la, e desprocurar auscultar a consciência do vosso irmão. Meus amigos e meus irmãos, Espiritismo é para vos abrir os olhos e os ouvidos. Já o Cristo naquela época distante, dizia, quem tem olhos de ver que veja. Quem tem ouvidos de ouvir que ouça. Espiritismo vem chamar a vossa atenção para essa espécie de revisão que tendes de fazer em vossos atos, lembrando-vos que o perdão, a caridade e o amor para com o próximo são as credenciais que vós podeis apresentar no além. Condenar o vício, sem condenar o pecador, condenar o mal sem condenar aquele que vós chamais perverso, porque por ele ficou como fiador o Cristo. Assim, pois, meus amigos, continuando o estudo do Espiritismo cristão, não demorareis em compreender e desenvolver essas lições benditas, que virão não somente para ilustrar a vossa mente, mas preparar o vosso futuro. Que se levante homem de boa paz, de boa fé, para pregar as boas novas. Que se levante. Que ninguém se perja de falar as verdades eternas, porque a ignorância delas é um prejuízo para o futuro. Mesmo no presente, quem não guia os seus passos pelas veredas eternas, trilhadas pelos mensageiros de Deus, não pode ver decorrer os dias terrenos nessa tranquilidade das almas crentes. Vede vós que as criaturas cristãs, carregadas com o peso das suas culpas passadas e, ao mesmo tempo suportando com resignação o seu resgate no presente, encontram sempre nos dias atuais alguma coisa de bom para apresentar ao seu semelhante, enquanto que as almas que se enchem de fé servem apenas para amargar os seus dias e os do próximo. Enchei-vos de amor, enchei-vos de caridade, enchei-vos de luz, e vereis que esses três elementos farão a riqueza dos vossos espíritos, e essa riqueza é paz, é tranquilidade e a certeza de um futuro melhor. Deus vos guie e abençoe, nessa trajetória da terra para o além, em que caminhais dia a dia ao peso das vossas culpas, procurando ganhar o pão cotidiano para o alimento dos vossos corpos. Trabalhai, também, um pouco para o plano espiritual das almas. Deus vos guie. Deus vos abençoe e proteja. Max. Dedicação, fidelidade. Meus amigos, um brado de coragem, um levantamento de energias, um encorajamento geral. Ninguém desanime, ninguém se sinta desamparado. Asilo Espírita João Evangelista tem ao leme Espírito Protetor, que acompanhou os passos do Divino Mestre. É preciso não esquecer esta verdade. Os homens, nas mãos de Deus, são instrumentos de trabalho, que Ele utiliza, para benefício da humanidade em geral. Vós estáis dentro de uma casa que tem a proteção do alto. Nas comunicações impressas em diversos fascículos, vós podereis ler a certeza do que acabo de afirmar. A árvore pequenina, que foi Asilo Espírita João Evangelista, promete tornar-se, em breve tempo, árvore gigantesca, que abrigará, sob seus ramos, grande número de desprotegidos. Estas palavras estão escritas em diversas comunicações. Não vades, portanto, desfalecer. O vosso trabalho, a vossa cooperação é necessária e, aquele que lança a mão do arado e, depois, olha para trás não é digno do reino de Deus. São palavras das Escrituras. Chamado para esse trabalho, há longo tempo tenho estado assiduamente convosco. O meu esforço, aqui, é despendido conforme me é permitido. A falange espiritual continua, progressivamente, cada um em seu posto, a dirigir o seu trabalho, segundo lhe é permitido. As vossas moças, como assim chamais, estão todas alertas, trabalhando. Por que desanimar? Por que desfalecer? É necessário, meus amigos, saber ser forte, nos momentos difíceis. Eu não esmoreço, não escondo, a necessidade urgente de um movimento enérgico em vosso meio. Eu sinto um arrefecimento nas vossas fileiras e isso me toca profundamente,
dando-me a impressão que teria se estivesse perto de uma geladeira. Eu sinto esse arrefecimento nas vossas fileiras. Mas, assim não deve ser. Um pouco de energia, um pouco de levantamento, um pouco de coragem. Então, mete-se mãos a uma obra destas, trabalha-se, gasta-se esforço, e, de um momento para outro, fica-se inerte, parado, desanimado. Que não seja assim. Coragem. Trabalhar com ardor. Agora, então, quides ficar aparentemente acéfalos, mas energia deveis desenvolver. Eu tenho ouvido algumas frases como estas, que me desconfortam. Até que volte, eu mas não virei. Tenho a resolução de tomar outro rumo. Pensais vós que, chegando tais frases ao conhecimento da principal interessada, lhes serão agradáveis, talvez. Enganai-vos, bem ao contrário disso. Quem dirige uma casa como esta gosta de saber que cada um está sempre firme, que cada um tem amor ao seu trabalho. Que direis vós de um colégio onde os professores se ausentassem, pelo fato da diretora não poder estar presente? Que diríeis vós? Não. Era exatamente o momento em que mais atividade deveria haver. E depois, meus amigos, deixar que vos diga, o trabalho não vai ficar pesado. Lembrai-vos, quantas pessoas substituem uma. Vede bem, o peso que estava sobre uma única criatura está repartido por muitas. Torna-se ou não mais suave? Torna-se incomparavelmente. E por que haveis vós de receber uma partícula mínima e recusar o vosso esforço? Pede-se a vossa assistência, pede-se a vossa energia, a continuação do vosso esforço e, sobretudo, o vosso amor à causa santa do Espiritismo. Espiritismo, que recebe em seu seio essas crianças, famintas de pão e de luz, e que, nesta casa, encontram todo o conforto. Espiritismo, que abre a vossa inteligência para o conhecimento de princípios transcendentais de que vós, dantes, não tinhais noção. Espiritismo, que vos diz, tomai a vossa cruz e segui avante. Meus amigos, defendamos o Espiritismo. Propalemos as suas verdades com todo o entusiasmo, com todo o esforço, com toda a energia, mas sobretudo, demonstremos, pela prática dos nossos atos o que é a verdadeira doutrina espiritual. Que ela está impressa nas páginas de vários livros, não resta a menor dúvida, mas que ela seja demonstrada nas vidas de cada um, é caso ainda para refletir. Pois bem, é isso que se vos pede, dedicação à causa espírita, fiéis, verdadeiros, resolutos. E aguardai de Deus as suas mais ricas bênçãos. Até. José Dácio. Sede bons. Caríssimos irmãos e meus muito prezados amigos, dá-me a impressão de que volto de uma longa viagem, dá-me a impressão de que alguma coisa que me prendia se solta, neste instante. E eu dou graças ao meu Deus e ao meu Senhor e dou graças, igualmente, à benevolência com que me ouvis, para trazer o sentimento que invade o meu espírito. Vós, meus caros irmãos, durante todo esse tempo, estivestes em prece. As vibrações do vosso espírito ganharam as alturas e receberam, no além, a resposta da sua sinceridade. Vós, meus caros amigos, durante todo esse tempo em que como que uma nuvem negra se acercava desta casa, para encobri-la em seu negro véu, estivestes com o coração alerta e o espírito a suplicar de Deus a benção de que hoje gozais. Graças sejam dadas ao Senhor, pela sua excelsa bondade, para com os filhos dos homens. Meus caros irmãos, meus prezadíssimos amigos, há, dentro do coração do homem, isto é, no âmago do seu espírito, um sentimento que não deve morrer. Esse sentimento chama-se bondade. A bondade existe em cada coração. E como todos os homens não são bons, se a bondade mora dentro do ser, porque este ser, tantas vezes, destila de si o fel dos desenganos. Porque este ser espelha de si sentimentos mentirosos, hipócritas, vãos, falazes quando é certo que em todo homem existe esse sentimento, depositado no âmago do seu ser,
A bondade. Meus amigos, a razão é simples. Há criaturas humanas que não sabem cultivar o que é belo e bom, que entretêm os seus dias terrenos a envenenar os próprios pensamentos e a externá-los, transtornando, envenenando, o ambiente do seu próximo. Há criaturas humanas que sentem prazer, regozijam-se, quando qualquer coisa de mal de fúnebre, de tétrico, vem afetar qualquer dos seus semelhantes. Essas criaturas que assim pensam, que assim raciocinam, calcaram aos pés o sentimento que parte de Deus e que devia frutificar, viver, dentro dos seus seres. Pois bem, vós podeis ser bons, basta o desejo sincero e o esforço de não serdes maus. Vós podeis ser bons. A bondade é o sentimento que atrai esse maior número de simpatias. Quem é bom, mesmo que não tenha a intenção de atrair, está atraindo. Quem é bom, quando padece, encontra a simpatia dos seus irmãos. Quem é bom, mesmo no sofrimento, sabe ser grato, sabe ser delicado, sabe ser útil, porque quem é bom externa o sentimento verdadeiro de dentro de si, um sentimento que, dia a dia, cresce e que, mais do que isso, reflete a face do Divino Mestre. Sede bons, meus amigos, sede bons. Folheai as páginas da história. Quantos vultos encontrareis vós que só mesmo a caridade divina poderia perdoar? Para que citar nomes, se todos vós conheceis as páginas negras da história, em que se nomeiam monarcas sanguinários, tremendos, furibundos, caluniadores, adúlteros, parricidas. Todos vós sabeis que essas páginas estão tintas de sangue, sangue de mártires, sangue de justos. Por outro lado, as páginas da história narram rasgos de heroísmo cristão. As páginas da história, escritas em verde louro esperança, apontam a salvação nos braços da cruz. E, se vos fosse dado escolherdes ser um desses vultos da história, eu estou certa, os vossos corações se confrangeriam ante a ideia de poderdes imitar sequer um desses tiranos, que já passaram. Pois bem, estamos numa época em que se pode viver bem. O progresso está aí, com todas as suas modificações para melhor. A ciência está valorosa e indômita, a erguer o seu sagrado monumento, para a admiração dos povos. A religião, que parece sucumbir, não sucumbe, porque a religião do crucificado não pode morrer. Espiritismo aí está, para trazê-la patente ao olhar humano. Esta época é a melhor possível para se ser bom. Lutai, vencei esse egoísmo que procura abafar os vossos sentimentos honestos. Lutai, vencei o orgulho. Abraçai sinceramente a causa da caridade cristã. Numa palavra, sede bons. A bondade vos aproximará de Deus, a fonte real de onde ela promana. Sede bons. Aqui tendes, meus amigos, desfraldado o estandarte da caridade cristã, sob a guarda de espiritismo. Dormitam, nesta casa, inocentes, que esperam de vós a solução de suas vidas. As crianças não pensam no futuro. As crianças alimentadas, nutridas, agasalhadas contra o frio, tratadas nas enfermidades, nada mais pedem, apenas um pouco do vosso amor. Fazei tudo isso pela bondade, meus amigos. Sem a bondade será vão todo o vosso esforço. Sede bons, sede caridosos. Meus amigos, eu estou quase certa, neste instante, de que vós não me estáis conhecendo. E sabeis por quê? Porque abordei problemas que eu não costumo abordar, porque enveredei por estudo de que não costumo tratar. Mas, dei a pedra de toque, toquei no meu próprio coração, crianças. E, assim sendo, vós já me podíeis ter conhecido, porque, enquanto outros debatem e discutem problemas de alta espiritualidade, eu apenas me dedico a pensar nas crianças, melhorando a sua situação, procurando fazer-lhes todo o bem. Tem sido este o meu papel. E, hoje, desviei-me um pouco dessa norma. Mas, tinha o desejo ardente de externar o meu pensamento, e eu falei. Glória seja dada a Deus, nas alturas,
e que os homens de boa vontade possam, no meio das suas alegrias, no meio da sua felicidade, muitas vezes iniciada, compreender que, se eles são felizes porque têm, a seu lado, as criaturas que amam, a quem nada falta, a quem tudo sorri, não devem esquecer aqueles que não gozam dessa felicidade mas que gozam de outras alegrias, talvez muito mais elevadas. Paz seja concedida aos homens. Até sempre. Irene. Cegos voluntários. Deus vos guarde, criaturas minhas irmãs, em sua santa paz. Deus vos conserve fiéis, em seu amor. Deus enche os vossos corações desse suave conhecimento que invade as vossas almas. Deus permita que os vossos entendimentos sejam, cada vez mais, esclarecidos nessas verdades luminosas que o seu Filho Divino exemplificou, para que, assimilando essa doutrina sagrada, que a nova revelação trouxe ao homem, possa toda a humanidade aperceber-se do céu e cumpri-la, executá-la, com sabedoria, com boa vontade. Criaturas devotadas ao amor de Deus, criaturas minhas irmãs, Deus vos salve, neste momento em que os vossos corações, como o meu, se afinam com a providência divina, com os seus ditames. A revelação espírita é o caminho seguro que conduz à verdadeira felicidade infinita, à felicidade eterna. Continuai, pois, vós todos a compenetrar-vos de que as verdades espíritas não são doutrina de ficção, são doutrina de verdade, de luz, de paz. E, quando em vossas vidas surgir qualquer nuvem negra no horizonte, precursora de tempestades, que a vós parecem inevitáveis, não desfaleçam os vossos ânimos. Lembrai-vos sempre de que, depois da tormenta da vida, surgirá a redenção pela luz. Amai-vos uns aos outros. Estreitai-vos reciprocamente, com a ternura de verdadeiros cristãos. Sede solidários, na alegria como na dor, na felicidade, como na aparente desdita do mundo. Sede firmes, solidários, coesos e intransigentes na fé e sede tolerantes, igualmente, com aqueles que ainda não podem saber com acerto, o que quer dizer ser cristão. Pobres seres, que se intitulam cristãos, por haverem recebido um batismo numa idade inconsciente. Pobres criaturas, que não sabem que o cristianismo verdadeiro cria raízes profundas no coração do homem e que forçosamente se há de manifestar em trabalho, em verdade, em demonstrações positivas, com os reflexos da caridade que traduz. Pobres seres, são dignos de compaixão. E não consintais que se exacerbem os vossos ânimos, quando uma discussão sobre ponto de fé vos revelar a fraqueza dessas criaturas. São cegos voluntários. A nuvem que lhes encobre a visão espiritual poderia ser arrancada dos seus olhos, se eles quisessem ver. Mas, eles preferem ter essa venda atada sobre os olhos, de forma a positivamente não verem. E a fé, que, para o crente espírita é clara, explícita, concisa, luminosa, para eles, é mortiça, como a chama de uma vela, num grande salão, é apagada, é quase lúgubre, é, sobretudo, supersticiosa. Não é a fé que o Cristo implantou no mundo. A fé espírita é a revelação de Deus. Que Ele vos salve e vos ampare sempre. Isaura. Uma almejada visita. Espíritas, ingresso em vosso meio, amparai-me, sustentai-me. Venho do além, desse azul sem fim, que os vossos olhos tanto apreciam, venho desse além, onde habita essa enorme falange de criaturas espalhadas, que buscam servir a causa de Jesus, venho desse oceano infinito, que tece louvores ao Deus Criador de todo o universo, venho dessa paragem sublime onde reinam a harmonia e a luz. E ainda pergunta ao meu espírito, como pude encontrar ingresso nesse meio augusto, onde pontifica o grande amor dos seres que se devotam ao Pai Celestial. Como pude, se tive uma educação toda diferente dessa que encaminha os homens à verdadeira vida? Como pude ser contemplada com um lugar distinto, nessa pléia enorme de espíritos iluminados,
Se o meu pobre espírito bebeu as luzes da fé numa religião diversa dessa que enleva as vossas almas, e só uma resposta encontro, e essa mesma não foi dada a mim própria, em espírito, foi a resposta de alguém, que justificou dessa forma a minha presença com eles. Meu espírito deixou a terra quando meu corpo era, ainda, criança, quando os pensamentos que me vinham ao cérebro eram todos de amor, de paz, de tranquilidade, de serenidade e pudor. Meu espírito, habitante desse corpo criança, procurou se instruir, até que um dia Deus, na sua alta sabedoria, entendeu de fazer ponto final numa existência que se desenrolaria em outra, no espaço. Parti. Não lastima haver partido. No meu leito de morte, eu conheci quando ela se avizinhava aí, muito embora procurando diminuir a dor daqueles que me cercavam. Eu sabia que o dia de amanhã, então, seria o despontar de uma vida até aquele momento desconhecida para mim. Quanto devo a essas criaturas piedosas que me receberam? Quanto devo a esse bando volátil de moças, que me despertaram, que me chamaram, que me puseram diante dos olhos o ABC do infinito? Oh, não direi mal das religiões. Não direi mal daqueles que me ensinaram a crer da maneira porque eles também criam. Não direi mal. Mas, hei de dizer, doravante, que a verdadeira fé é aquela que nos aproxima de Deus. E hoje, compreendo a razão por que vim para trabalhar, para me filiar a essa corte de espíritos protetores da caridade, vim para me filiar a eles. E, agora, estou com eles. Não quero nem de leve magoar a santa criatura que me escuta e que me deu o ser, na terra. Não quero nem de leve magoar o seu pensamento, imaginando que a esqueci. Não. Para que o meu espírito possa progredir, é necessário que o amor da minha mãe cresça, todos os dias, dentro dele. Quem não sabe amar a quem lhe deu o ser não diga que é espírita, não profira essa blasfêmia. Sou um espírito que crê no espiritismo. Creio, porque só ele me faculta esta ocasião de traduzir o meu pensamento. Para as igrejas, eu sou morta, estou dentro de uma sepultura. A minha alma espera um julgamento. Para o espiritismo, sou um espírito em progresso, que passou a sua prova e que, hoje, liberto das peias da carne, anseia por se elevar cada vez mais. Minha mãe, sou esse espírito. E não olhes jamais para uma tumba a que encerro unicamente uns restos meus. Cuida dela, se te apraz. Mas, não crês que aquelas paredes obscuras, enfeitadas por fora, mas imundas por dentro, contenham a alma da tua filha? Seria impossível. Regina não pode viver na terra. Regina é do céu. Guarda em teu coração estas palavras. Meu amor por ti é tão grande que tu não podes calcular. Sou feliz, muito feliz, porque pertenço a este bando luminoso que acabei de descrever. Vivo com elas, trabalho com elas e aspiro à caridade. E tocas o meu coração, porque tu fazes o bem. És tão boa, tão devotada, tão amante, tão caridosa, tão bela e tão pura. Escuta a voz da tua filha, não é a voz do morto, é a voz do vivo. Eu vivo, eu te amo. Beija e abraça os nossos. E diz-lhes que quem falou, quem aproveitou essa graça divina foi Regina. Apoio a criança. Meus amigos e minhas queridas irmãs, eu vos saúdo na graça de Deus. Sinto-me feliz, neste instante, por ver que a doutrina desperta, no coração das crianças, a vontade sincera de servir a Deus. Sinto-me feliz por ver que mais uma delas se alista no número daqueles que querem empregar a sua inteligência no serviço da causa santa que Jesus defende. Sinto-me feliz por ver que o meu trabalho não é em vão. Eu lhes procuro incutir o respeito a si próprias, a vontade de amar a Deus, o desejo de bem servir a causa que as protege, que as ampara e que lhes aponta um futuro risonho. E vejo, com satisfação, que o meu esforço não é inútil. Mas uma se levanta, oferecendo a sua inteligência, a sua vontade, e, enfim, o seu esforço, no sentido de também prestar um serviço à causa que vós outros vos dedicais e que nós propagamos com amor,
com desvelo. Glória seja dada a Deus. Para vós outros, que não haveis de estranhar esta minha predileção, habitual por tudo quanto diz respeito à infância nesta casa, para vós outros, um incentivo, neste exemplo, dai para que do vosso esforço espiritual, do vosso pensamento, da vossa dedicação, da vossa boa vontade. Empregai a vossa inteligência em planos que, depois de concebidos, possam ser, razoavelmente, realizados. Não sejais daqueles que recebem a esmola, e, quantas vezes, após haverem-na recebido, afastam-se como se nada mais tivessem a fazer. Recebei, sim, a graça que Deus vos mandar, o passe, e, nele, o fluido que purifica, que encoraja, que fortalece, que ampara, que edifica, que conforta, que auxilia, que salva. Recebei esse passe, mas, em troca, dai, também, alguma coisa da vossa alma, do vosso amor, da vossa dedicação, à casa que vos fornece tais elementos, indispensáveis ao vosso ser. Dai alguma coisa, concebei um projeto, alimentai uma ideia, traduzi essa ideia em palavras, procurai suster-vos cuidando dos outros, e, assim, concertando planos, modelando ideias, vos podereis, talvez, fazer alguma coisa demais por esta casa, que não pode estacionar e, sim, progredir sempre. As crianças pouco vos dão o que fazer, desde que alimentadas e vestidas, o que, graças a Deus, tem vindo sempre das vossas bolsas. As crianças, noutro sentido, pouco vos pesam, quem mais ausculta o seu pensamento, o seu coração, não o ignora. E nós outros a elas nos dedicamos com todo o afeto, com toda a boa vontade, com todo o carinho. Seja, pois, esta casa a reunião constante dos vossos pensamentos, o centro para o qual converjam as vossas boas ideias e, assim vós vireis a nós, que daqui nos esforçamos, em demonstrações de reconhecimento, em esforço intenso, em júbilo real. Quanto desejamos, sempre, poder falar-vos em conjunto. E a vossa percepção não nos permite sempre fazê-lo. Querer é poder, diz o homem. Querer é poder, não dizemos nós. Quantas vezes queremos e uma circunstância imprevista vem impedir a execução, a realização, do nosso intuito. Neste momento, podemos falar-vos, podemos externar os nossos pensamentos e damos graças a Deus porque assim é. Agora, agradecidos a Deus por este momento que nos concede a todos, eu venho, ainda uma vez, pedir a todas as criaturas de boa vontade o seu concurso, o seu apoio, a criança, preocupação mais séria deste asilo, a criança que, muitas vezes, foge dos vossos pensamentos, que se vão ocupar de interesses outros, mas a criança, que não foge jamais de um pensamento diretor deste estabelecimento, em que nos reunimos. Que a criança tenha a sua proteção, o seu amparo, o seu conforto. Continuemos, pois, meus irmãos, nós, os de Alencampa, e vós, habitantes terrenos, prevenidos solidamente contra os embates da vida, unidos, e o asilo há de prosperar, pela ternura, pela caridade, e, sobretudo, pelo desejo de servir a Deus. Que Ele vos abençoe a todos e ao meu espírito igualmente. Irene. Façamos bem à criança. Meus amigos e meus irmãos, porque disse eu, um dia, essa frase, que, ainda hoje, repito, porque disse eu, um dia, que Deus não deve ser procurado unicamente pelo estudo do que o homem escreve, isto é, pelos livros, mas que as crianças deviam aprender a conhecê-lo fora das páginas impressas pelo homem. Porque disse eu. É fácil explicá-lo. O que pode dizer o livro desse encanto maravilhoso, que é o céu, que parece azul e está sobre as vossas cabeças? O que pode dizer o livro sobre a voz do pássaro cantor da natureza, com tão sublime voz? O que pode dizer o homem? E o que pode dizer o livro humano do amor, que não pode ser traduzido em linguagem humana? O que pode dizer o livro da natureza imensa, que ele não sabe conhecer?
Tudo quanto se diz é insuficiente. Tudo quanto se fala a respeito dessa pequena grandeza, de que acabei de falar, é pouco, é pequeno, é insuficiente. Calculai, agora, o que poderá dizer o livro da maravilha do mundo além, do mundo que o olhar humano não pode descortinar, que as máquinas mais possantes, as mais fortes lentes não podem descobrir. O que pode dizer o livro de tudo isso? Nada, absolutamente nada. É preciso que o olhar da alma se abra para o infinito. É preciso que o espírito penetre naquilo que o olhar humano não pode ver. É preciso, enfim, que o homem se compadeça da sua pequenez, para poder conhecer a grandeza de Deus. Eis porque eu disse, um dia, que se ensinasse a criança a procurar Deus fora das páginas dos livros. Porque no além, nesse além sublime, que a fé pode dar e transmitir às criaturas humanas, é que se pode compreender o grande Deus, o Supremo Criador, o infinito em si, a grandeza máxima, o Espírito que sustenta, porque criou, essa máquina enorme, incomensurável, que é o universo, em que o homem não crê porque não pode absorver por completo a ideia a Deus, o Criador da criação. Deus, o autor sublime de tudo quanto é belo, de tudo quanto brilha. Quando se está na terra e se tem uma aspiração feliz, ainda é um pedaço, um pouco dessa alma divina que desponta em nós. Mas, os afetos terrenos, as ambições do amor, as glórias comezinhas, que empanam o brilho da modéstia, fazem-nos esquecer que o talento que Deus fez brotar em nossos cérebros é uma centelha da sua própria luz. Este é um mundo que sufoca, com o brilho falso das glórias, das suas plumas, das suas flores, muitas vezes compradas por alto preço, os dons de Deus, que são gratuitos. Tudo quanto é belo e nobre Deus dá gratuitamente à sua criatura. A inteligência, a grandeza da alma, a nobreza de sentimento, a caridade, a piedade, o amor do próximo, tudo isso é de graça, e nada custa dinheiro. A criança tem sido sempre a preocupação máxima dos grandes espíritos. Quereis julgar o homem? Medi-o pelo seu trato com a infância. Quereis conhecer um coração? Escutai-o sobre o que diz o seu pensamento, sobre o que diz a respeito da infância. As pessoas que não têm alma para compreender um grito e que se aborrecem com o barulho infantil ordinariamente são doentes ou, então, são almas endurecidas. Se são doentes, a causa é temporária. Se são almas endurecidas, então, é preciso orar muito para que se lhes toque de perto os corações, fazendo-as sentir a inocência das crianças, compreender os seus pensamentos e não sentir por elas afeições diferentes das que elas inspiram. Estes fatos denotam almas muito endurecidas pelo orgulho, a quem o amor de Deus ainda não tocou. Eis porque nós, do outro plano da vida, desejosos de aperfeiçoamento, procurando resgatar, muitas vezes, passado que nos incomoda, que nos aflige, consagramo-nos ao serviço da criança, amando-a, protegendo-a, incutindo-lhe pensamentos bons, e amparando em seus passos inseguros. Deus ampare e proteja a infância. E que cada criatura, que se decida a lhe fazer algum bem, seja amparada e protegida pela mão de Deus. Porque nós, do outro plano da vida, outra ambição não temos do que servir ao nosso Deus, pedindo perdão dos erros cometidos na vida passada, e buscando consagrar, inteiro, o nosso espírito na prática da caridade, na prática do amor do próximo. Deus ampare a todos e vos ensine a estreitar este laço fraterno de cordialidade, que, graças a Ele, ainda existe entre vós. Até sempre. Maria Luísa. Uma resposta não pedida. Meus amigos e meus irmãos, o que reúne os crentes espíritas, numa ocasião destas, e com que fim é que os seus pensamentos se concentram todos, buscando, igualmente, a mesma coisa? O que significa esse aglomerado de criaturas humanas, aqui além, esperando alguma coisa, buscando compreender, aprender? O que significa tudo isto? Desejo de conhecimento da vida eterna?
curiosidade, vontade de receber algo dos seres sobrenaturais. Que busca o homem, numa ocasião destas? O que pretende, o que quer, e como afina com seus irmãos, no mesmo pensamento. O que reúne, meus amigos, os homens, num recinto, tal como agora se encontram, é a fé, a confiança, a certeza. Sabem aqueles que creem que, em qualquer reunião destas, em que 2 ou 3 coordenem os seus pensamentos em um só, Jesus estará com eles. Jesus, na pessoa dos seus mensageiros. Jesus, nos enviados celestes, que vem trazer para o homem a esperança, o maná do céu. E o homem que, juntamente com os seus irmãos, se coloca em posição de prece, em atitude respeitosa, em atitude de quem pede, tem o direito de esperar a resposta do além. O que reúne as criaturas de boa vontade em uma sessão desta natureza é a fé, a confiança em Deus. E é por isso que os mensageiros do além, afinando com essa corrente fluídica, que se desprende de uma assembleia assim constituída, respondem, pelas suas vibrações, às consultas que, mentalmente, lhes são feitas pelos seres humanos de boa vontade. Algumas vezes, porém, ainda que essas consultas não partam do indivíduo que necessita receber a resposta, os seres de além-campo fazem mais e, interpretando o sentimento de cada um, respondem de acordo com a verdade, com a justiça, com a nobreza das suas intenções. É assim que, se bem que uma pergunta mental não partisse neste momento, de cérebro algum, todavia, em circunstâncias outras, o cérebro dessa criatura, sozinho, consigo mesmo, tem vibrado pensamentos que o além descobre. E, em resposta a esses pensamentos, é que eu venho para dizer, meu irmão, acautela-te. A labareda que gera os grandes incêndios começa, muitas vezes, por uma pequena faísca. Assim como o fogo destrói, reduz a cinzas, edifícios, florestas, assim também, os incêndios da alma em peito humano assumem, muitas vezes, proporções assustadoras. Eis porque digo, acautela-te. Governa o teu sentimento de homem e não deixes que a natureza se levante, te empolgue, e te faça resvalar no abismo da desventura, muito menos que sejas a causa da infelicidade de quem quer que seja, porque, ainda mesmo que possuisses montanhas de ouro para comprar uma felicidade efêmera e oferecer a quem bem entendes, isso não te eximiria da culpa, permanecerias responsável. E as ações negras sujam a brancura do espírito. Guarda-te, pois, de as praticar. Um aviso, tão somente. É bem melhor prevenir do que lhe consertar, depois. Os que se reúnem em um recinto como este, comecei eu a falar, são aqui trazidos pela fé. Aqueles que debaixo desse estandarte se acolhem devem esperar de Deus as bênçãos que suplicam, subordinando-se, é certo, à sua justiça divina. Mas, penetrar numa agremiação como esta sem a concentração devida, sem o respeito por aqueles que vêm ditar a sua palavra a homens de pouca fé não é de bom aviso. Eis porque convém instruir, convém explicar, convém esclarecer a humanidade de que, em espiritismo, a verdade é dupla. Aquela que se expõe ao homem, e aquela que pertence a Deus. Que a parte pertencente à divindade não padeça discussão, mas aquilo que diz respeito ao homem seja recebido com a devida compostura, com o devido respeito, com a devida atenção. Sessões em que não possa existir essa cordialidade respeitosa, entre o ser terreno e o ser desencarnado, são sessões inúteis, se não prejudiciais. Guardai-vos, pois, de assim proceder. Não sei, meus caros amigos, se, pela severidade das minhas palavras, vós me estáis a censurar. No entanto, é preciso, algumas vezes, dar um certo tom solene à verdade que se tem a transmitir. Não vos magoeis. Lembrai-vos sempre de que nós, os do além, somos vossos amigos, mas somos, igualmente, os clarins do infinito e temos de vibrar de acordo com aquilo que desperta a vossa vibração.
O momento era este e eu aproveitei esse momento. Deus vos guarde, em todo sempre. Até. José Dácio. Das sessões de Espiritismo Prático. Meus amigos e meus irmãos, Deus vos salve. Não há que discutir a utilidade das sessões de trabalho prático. Elas têm muita utilidade, certificam o homem, pelas manifestações dos espíritos, que a vida persiste, continua ali em campo aí, portanto, proporciona ao ser desencarnado a oportunidade de se entender com os seus semelhantes. Há nisso, para o espírito de certa elevação, um prazer, para o ser desencarnado de pouco adiantamento, cuja cultura é limitada, a comunicação com os seres terrenos, é de muita utilidade. O convívio com os seres humanos até o momento da morte, conserva o indivíduo no seu meio e a separação brusca desse meio, entontece. O indivíduo se encontra onde não aparece um ser vivente, na sua opinião, onde não se vê criaturas conhecidas, vagando sombras, que flutuam no espaço, para dele se aproximarem, para despertarem a sua inteligência, para chamarem a sua atenção. Várias vezes o conseguem, trazendo-os, porém, à barra das sessões, onde eles divisam criaturas iguais ao que eles eram, isto é, seres humanos. O espírito assim atrasado identifica o seu meio. Olhando em volta de si, vê rostos, se não amigos, rostos humanos iguais àqueles que eles possuíram, vai se identificando ao meio. Isto é uma resposta para a consulta mental feita neste instante para si próprio, por que razão o espírito necessita de proteção, necessita ser doutrinado em sessão, quando o espírito protetor poderia o fazer. E mais ainda, é fácil uma criatura inteligente compreender este argumento, pegar lá fora um homem inculto e colocá-lo em uma assembleia de doutos. Ele não entenderá uma palavra do que lá se disser, ele não compreenderá coisa alguma, permanecerá estranho ao meio. Colocá-lo em um recinto onde se fala a linguagem que ele está acostumado a falar. Assim o espírito atrasado, no meio dos guias luminosos nada logrará, a não ser a influência benéfica dos fluidos salutares e não compreenderá que sombras transparentes, luminosas, translúcidas são aquelas, enquanto que trazido ao centro de onde partiu, ele compreende a sua situação facilmente. Então assim, poderá ir para um meio melhor. Digo, por isso, que as sessões de espiritismo práticos são utilíssimas e servem para esclarecer esses espíritos ainda ceigos. Em tudo, há sempre uma preliminar, em tudo há um início. O sábio começou por ser ignorante, o homem mais adiantado ignorava tudo no começo do seu aprendizado, mesmo aqueles que são proprietários de material arranjado em encarnações passadas, vindo a este mundo precisam soprar a brasa para afastar a cinza, para que possa então brilhar o seu valor. E assim vamos pois, nós, não obstante as observações, continuar o nosso trabalho, com afinco, com devotamento, certos de que produzimos algum bem. Quem acha que não, fique com a sua opinião, mas isto de forma alguma nos atinge. Já tirei a máscara. Já se sabe quem é. Deus vos guarde. Deus vos proteja. Spínola. Agradai a Jesus. Meus amigos, minhas amiguinhas, tudo quanto se relaciona convosco, atrai o meu espírito. Tudo quanto diz respeito à vossa infância, à vossa razão, à vossa inteligência, ao vosso coração, toca-me de perto. Bem sabeis que um laço estreito me entrelaça a vós. Eu sinto e agradeço o vosso amor. Sei quanto desejais fazer para me ser agradável, sei quanto vos esforçais para conquistar o prêmio criado em meu nome. Sei e conheço todo esse esforço, e vos abraço espiritualmente. Espero que o Natal que se aproxima, seja portador de ricas bênçãos para todos vós e seja especialmente para as crianças, minhas amigas, um dia de verdadeiro júbilo, de verdadeira alegria. Essa data, que já vem tão perto, necessita de um preparo espiritual. Procurai sondar o vosso coração, sondar o vosso próprio pensamento e, lembrai-vos sempre, de que necessitais ser boas, não direi ser puras,
porque pura sois todas vós, e não podeis ser outra cousa. E, assim, podereis ser boas, bondosas, extremosas umas para com as outras, obedientes, que é a razão do